Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos agora na lição número 2. Vamos então meditar um pouquinho sobre a lição 2, dando alguma ajuda, algumas dicas, alguns ensinamentos que podem servir para os nossos queridos irmãos que são professores das nossas classes de escola bíblica dominical. Eu sei, irmãos, que eu não sou professor. Não pude fazer um curso de pedagogia, não fiz um curso de magistério. Então, o meu objetivo não é ensinar vocês a serem professores. Isso eu não sei, isso eu tenho que aprender com os nossos irmãos que têm essa capacitação profissional. Mas nosso objetivo aqui é proporcionar alguns elementos teológicos e da revelação que Deus nos deu. Porque quando a gente vai escrevendo a revista, a gente vai recebendo uma revelação muito mais ampla do que aquilo que a gente consegue colocar na revista, até por questão de espaço, de tempo, enfim. Então, neste DVD nós vamos procurando complementar um pouco, indo um pouco além da revista, tentando exprimir um pouco mais em palavras aquilo que o Senhor foi nos revelando, foi nos mostrando enquanto nós escrevíamos a nossa revista da Escola Dominical. Que alegria! Eu sou tão feliz com a oportunidade que Deus nos dá de termos a Ramo da Videira, de termos as nossas publicações e de ter a revista Edificando Relacionamentos à Luz da Bíblia. Lição número 2. Tema: a criação das condições para relacionamentos interpessoais nos padrões bíblicos. Texto áureo, Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, relacionamentos à luz da Bíblia só podem acontecer se houver a natureza divina na vida do cristão. Foi onde nós terminamos na lição número 1. E continuamos na lição número 2. É impossível nós seguirmos os parâmetros bíblicos para relacionamento interpessoal sem nascer de novo. Vamos então estudar um pouquinho exatamente sobre isto. Qual a relação que tem o novo nascimento e a vida, não segundo o princípio de reação, mas segundo o princípio da ação divina nos relacionamentos interpessoais. Vamos ao quadro. Olha ali. O que será que é esse negócio aí? O desenhista é muito bom. E se você não entender o que é isso aí, por favor, né? Isso aqui é uma pessoa, lógico, é uma pessoa. Quem é que não vê que é uma pessoa? Uma pessoa. É uma cara que é uma pessoa. Muito bem. Isso aqui é uma pessoa. O interior de uma pessoa. Agora você entendeu. O interior é aquilo que você não vê. Você não está vendo. Isso aqui é o interior de uma pessoa. Muito bem, essa pessoa é uma pessoa sem Deus, por isso a gente colocou aqui, né, na cor negra, representando as trevas que existem dentro da vida de uma pessoa. Por isso, agora estou dando a interpretação do artista, né? Isso aqui é a arte moderna, então tem uma interpretação, né, do que está acontecendo. Então é negro porque as trevas são negras, certo? Então por isso
Isto aqui, essa letrinha P, é a letrinha do pecado. Então, essa pessoa aqui está cheia de pecado, cheia de trevas e cheia de pecado. Muito bem, essa pessoa, ela tem um encontro com Jesus. E ela ouve a palavra de Deus e se arrepende dos seus pecados. O que acontece quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados? Os seus pecados são apagados. Então, os pecados são apagados. Olha só que coisa linda. A pessoa pediu perdão, se arrependeu. Olha que coisa maravilhosa. A pessoa recebeu o perdão dos seus pecados. Então, isso aí chama-se justificação. Mas como é que ela está por dentro? Treva ainda. A sua natureza continua a mesma natureza de antes. Então, ela se arrependeu de coisas que ela fez, mas não se arrependeu do jeito que ela era, da maneira, da natureza dela. O que acontece com essa pessoa? Ela sai para a rua, volta para casa e de novo. Aí lá pelas tantas ela volta na igreja de novo e ouve uma mensagem que leva ao arrependimento de pecados, e essa pessoa de novo se arrepende, chora e pede perdão dos seus pecados. Olha, de novo. Mas olha a natureza dela, continua do mesmo jeito. O que tem que fazer com essa criatura? Qual é a solução que Jesus dá? Novo nascimento. Então, o novo nascimento, para que a pessoa nasça de novo e receba a natureza de Deus, mais do que se arrepender de pecados, ele tem que se arrepender da sua natureza. Certo? Vamos a um exemplo? Pensa aí num bêbado violento. Esse bêbado chega em casa, bate na esposa, bate nos filhos, quebra tudo. Aí no outro dia passa o porre e ele diz assim: por que eu fiz isso? E vai lá, chora na esposa, abraça a esposa, me perdoa, meu amor, meu benzinho, tu é a mulher da minha vida, isso, aquele outro. Vai lá, beija os filhos, perdoa o pai ama vocês. Se arrependeu do que ele fez, mas ele não se arrependeu de ser bêbado, ele não se arrependeu de ser um alcoólatra, ele não se arrependeu da natureza dele. O que acontece? Na outra festa, ou no outro jogo, no outro fim de semana, lá volta o homem fazer a mesma coisa. Porque ele não mudou a natureza dele. Ele não resolveu mudar a natureza dele. Então Jesus disse, o que Jesus disse? Jesus disse que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo. E para seguir Jesus, então, neste reino de Deus, o que Jesus disse? Jesus disse o que foi o nosso texto áureo, que todo mundo tem que decorar, hein? Faz os seus alunos decorar esse texto áureo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Muito bem. Nós vimos aqui então onde é que o pecado se apoia. O pecado se apoia onde? O pecado se apoiava nestas linhas pretas aqui, que representam a natureza humana. Então, para o pecado não se apoiar mais nessas linhas pretas, o que ele tem que fazer? A pessoa tem que renunciar à velha natureza. Olha só.
tem que renunciar. Então agora, ó, o pecado não tem mais como se apoiar. Onde o pecado vai se apoiar aqui? Acabou, terminou o apoio que ele tinha, terminou a linha dele. Ah, mas pastor Humberto, mas aqui embaixo tem ainda umas linhas. Realmente tem essas linhas. Nós vamos tratar dessas linhas aqui. Mas, o que acontece? Quando a pessoa recebe o novo nascimento, ele negou a velha natureza, então ele recebe na sua vida agora a nova natureza. Ele recebe o Espírito Santo. Então ele recebe um outro tipo de linha agora na vida. Então veja, enquanto essas linhas de trevas aqui, essas linhas de trevas, elas suportam o pecado, elas dão apoio para o pecado, essas aqui, elas dão apoio para o quê? Elas dão apoio para as virtudes do fruto do Espírito Santo. As virtudes do fruto do Espírito Santo. Enquanto que esta aqui dá apoio para o pecado e para as obras da carne. Entenderam? Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Vocês tudo disseram amém, né? Então agora, deu para entender? Deu, né? Bem, é uma pena que você não pode perguntar para mim alguma coisa. Mas, o que é que agora a gente vê aqui? Nós vemos que essa pessoa recebeu o novo nascimento, recebeu o Espírito Santo, representado aqui pelas linhas vermelhas, a nova natureza de Deus na sua vida. Mas olha o que tem lá embaixo. O que tem lá embaixo? Continua as linhas de trevas, continua lá a velha natureza. A velha natureza continua lá. Então, pastor Humberto, se a pessoa quando nasce de novo, ele não perde totalmente a velha natureza, qual é a diferença então entre alguém que nasceu de novo e alguém que não nasceu de novo? É que a pessoa que nasceu de novo, mesmo, veja bem, mesmo ele tendo a velha natureza, mesmo de vez em quando ele errando, ele vai continuar a errar. Por quê? Porque ele tem apoio ainda para o pecado, para as obras da carne aqui na velha natureza. No entanto, o que acontece? Quando ele erra, quando ele peca, aqui está a luz do Espírito. Então a luz do Espírito vai iluminar o erro dele aqui dentro. Então o ser humano antes, ele era como um quarto totalmente escuro, mas que agora entra uma luz nesse quarto. Então veja, aqui nós temos essa cortina, né? Olha só, nós temos essa cortina aqui. Aqui ela está iluminada, mas olha essa dobrinha aqui, ó. Essa preguinha, olha essa dobrinha aqui, ainda tem um pouquinho de escuridão ali dentro. No entanto, essa escuridão que tem ali, veja, ela não é uma escuridão total. Mesmo ali sendo mais escuro, a gente consegue enxergar o que está ali. Olha ali a espiadinha que a gente vai ver. Espia lá. Olha a espia, viu? Então, assim acontece com o ser humano. Ele tem essa parte ainda que não está totalmente clara, mas o Espírito Santo na vida dele vai iluminando, ele vai vendo os erros dele. Ainda que ele não consegue acertar, ainda que ele não é perfeito ainda. Mas quando o Espírito Santo fala com ele, como é que o Espírito Santo fala com a gente? Ele fala o nosso coração, ele usa um irmão para falar com a gente,
ele usa um pastor para falar com a gente, ele usa uma irmã para falar com a gente, né? Então, quando a gente tem um novo nascimento, o Espírito Santo está na vida da gente, e alguém fala alguma coisa para a gente capta na hora. O Espírito Santo capta na hora. A gente lê na palavra de Deus, na hora, meu Deus, eu estou errado. E a gente entra até, às vezes, até numa luta, aquela angústia por não errar, sabe? Entra até aquele combate no nosso interior, porque o limite entre o erro e o acerto, às vezes, ele é muito tênue. Tem coisas que, assim, olha, a gente anda um fio entre o certo e o errado. Tem coisas na vida, assim, que a gente anda num fio. Ou seja, até ali não está errado, mas passou um pouquinho, já está no erro. Então, isso é um combate diário. É um combate diário que nós temos entre a nossa velha natureza e o Espírito Santo. Só que essa é a primeira grande diferença do que nasceu de novo. O que nasceu de novo, ele está sempre propenso, ele está sempre propício a reconhecer o erro dele. Ele não rebate a palavra de Deus, ele não rebate o pastor, ele não rebate o irmão. A pessoa apontou o erro dele na hora. Ele reconhece que está errado. Ele reconhece que ele que é ruim, mas a lei é boa. Você vai ler, né, em Romanos capítulo 7, verso 14, verso 16. A pessoa reconhece que a lei é boa e que ele é bom. Então, o novo nascimento, ele vem do quê? Ele vem de você renunciar à velha natureza. Assim como o pecado foi para você renunciar ao pecado, e pecados são fatos, são ações ou omissões. Assim como o pecado são fatos, e a justificação vem então por arrepender-se de fatos, o novo nascimento vem por a gente se arrepender do jeitão que a gente é, do jeito, pessoa emburrada, triste, dominada pelas emoções, o outro é sensual, enfim. Qual é o teu jeito? Enquanto você não reconhecer que o teu jeito de ser é uma porcaria, você tem que mudar, tem que acabar com o teu jeito de ser, tem que mudar o teu jeito. Mas eu sou assim, grande coisa, vai para o inferno assim, tem que mudar, você tem que mudar. Então, enquanto a gente não renuncia à maneira de ser, por isso Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então aqui nós chegamos no tópico 1 e também no tópico 2 do item 1. O que é o novo nascimento? Então o novo nascimento é você se arrepender do seu antigo jeito de ser e receber o jeito de Deus ser, a natureza divina. Então o que acontece? Eu posso dizer que o novo nascimento é causado pela renúncia, mas também ele causa renúncia. É um ciclo virtuoso, porque eu renuncio a minha natureza, eu recebo a natureza de Deus. E aí olha só, que coisa linda. Conforme eu vou renunciando aspectos da minha natureza, eu vou sendo então cheio da natureza de Deus. E é o que acontece. O pecado e as obras da carne, eles vão perdendo espaço na minha vida. Eles vão perdendo linhas de apoio. E as linhas de apoio que antes eram apoio para o pecado e para as obras da carne, agora estas linhas de apoio do Espírito são linhas para as virtudes do Espírito Santo, virtude do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é como uma tangerina, uma laranja, que tem muitos gomos, e cada gomo deste fruto é uma virtude, são as virtudes do Espírito Santo. Então, veja, mais do que se arrepender dos pecados, você tem que se arrepender da sua natureza, do seu jeito de ser. E Jesus disse
que nós temos que fazer isto para que nos tornemos filhos de Deus. Por isso ele disse o seguinte: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por que isso? Porque o sentimento de reação, o instinto de reação, junto com o instinto de alimentação, são os dois instintos mais fortes do ser humano. A pessoa já nasce com esses dois instintos, de comer e de reagir. Então, se você não renunciar este instinto de reagir, você não vai nascer de novo. E Deus só não quer que a gente renuncie o instinto de comer, porque se parar de comer, morre. Mas mesmo sabendo que parando de comer morre, no processo de santificação nós temos que jejuar. Embora não vá se parar de comer sempre, mas de vez em quando, Jesus nos recomenda que a gente pare também de comer, que consagre a vida para Ele. Agora, o princípio da reação, esse nós temos que negar. Jesus disse: amai os vossos inimigos para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Mateus 5, 44 até o 45. Tem que ler esta passagem na escola, na classe da escola. Quanto mais ler, melhor. Chegar no fim do curso, no fim dessa lição, o pessoal saber decor essa passagem de Mateus 5, certo? Vamos lendo e vamos memorizando. Muito bem. O que acontece muitas vezes na igreja? Muitas vezes na igreja acontece o caso de pessoas que vêm à igreja, se arrependem dos seus pecados, reconhecem que pecado é errado, mas essas pessoas nunca querem renunciar à sua velha natureza. Eles não querem renunciar à velha natureza. Eles querem se manter sempre com a velha natureza. Jamais vai aceitar isso. O quê? Eu amar o meu inimigo? Mas isso não, isso nunca. Não. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que renunciar à minha maneira de ser. Jesus foi tão enfático nisso que ele disse o seguinte: ó, quem não negar pai, mãe, filho, mulher. Então veja, depois da alimentação e depois da reação, qual é a coisa mais forte no ser humano? O apego a quem? A mãe. Jesus disse: ó, quem não deixar pai e mãe, olha só, não pode ser meu discípulo. Você está entendendo a profundidade disso? Você está entendendo que ser cristão não é só ser um religioso? Tem que negar a natureza humana. Muito forte isso. Então, tem muita gente que ele tem virtudes, ó, vizinho aqui, mas as virtudes dele são virtudes humanas, não são as vermelhinhas, são virtudes humanas, virtudes baseadas na natureza humana. Então, para Deus isso não tem valor, porque para Deus vai para o céu quem é filho dele. Jesus não disse assim: olha, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, vocês têm que fazer uma porção de coisas boas. Deem esmolas, deem oferta, façam isso, não bebam, não roubem, não matem. Jesus não disse isso. Jesus disse assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Quer me seguir? Negue-te a ti mesmo. Deixa pai, mãe, filho, vai deixando para me seguir. Então veja como a religiosidade de hoje mudou as coisas. O que as pessoas dizem? Porque quer ser cristão? Não mata, não rouba, não fuma. Quer ser cristão? Obedece os 10 mandamentos. Mas onde é que Jesus disse isso? Chegou um rapaz e disse para Jesus: Jesus, eu obedeço os 10 mandamentos. Jesus disse: tu obedece, legal, beleza. Então é o seguinte: vai, vende tudo que tu tem e me segue.
Mas eu obedeço os 10 mandamentos. Não é esse negócio aí. Agora é outra coisa. Agora você tem que negar você mesmo. Você tem que negar a tua natureza. A tua natureza, rapaz, é apegada nas coisas dessa terra. Então tu tens que negar a tua natureza. Olha que revelação tremenda isso aí. Então veja, quais são os sentimentos, os instintos mais fortes do ser humano? Primeiro, comer. Depois, reação. Depois, apego à mãe. Depois, o que é? Propriedade. Ter. A criança é meu. É meu. Ah, dá pra mãezinha, paizinho. É meu. É meu. Jesus disse assim: tu quer me seguir? Quero. Então pega tudo que tu tem e dá pros outros. Abre mão desse princípio de propriedade. Abre mão da tua natureza. Era isso que Jesus estava ensinando para aquele rapaz. Você está compreendendo por que Jesus disse isso? Renúncia. Negar a natureza, renunciar à natureza. Oh, glória a Deus. Oh, macho, glória a Deus. Jesus está falando conosco. Transmita essa mensagem para os seus alunos. Deus não nos chamou para sermos religiosos. Ele nos chamou para sermos salvos. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Certo? Muito bem. Então, pelo novo nascimento, nós chegamos agora no ponto, no item número 2, sinais do novo nascimento. Então vimos que os sinais do novo nascimento, então, é reconhecimento imediato dos erros praticados. Então o crente que não nasceu de novo busca interpretações bíblicas e subterfúgios para justificar seus erros. Já o crente que nasceu de novo sempre vai reconhecer que a lei é espiritual e é boa, e quem é errado é ele e não a palavra de Deus. Vamos agora chegar então no tópico 2 do item número 2 também, sinais do novo nascimento. Já falamos sobre isso, voltamos a falar. Existe então, na pessoa que nasce de novo, vamos voltar aqui para o nascido de novo. Existe aqui então existe uma guerra constante entre a nova natureza e a velha natureza. É a guerra da carne contra o espírito, que a Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 5. Você pode desenvolver este assunto lendo Gálatas 5, a partir do verso 17, Gálatas 5, 17. E aí então chegamos no final deste item número 2, e aí temos a parte do examine-se a si mesmo. Detenha-se aí, pergunte para os seus alunos, para que eles se examinem a si mesmos. Muito bem. O que tem a ver então essa natureza terrena, o instinto de reação e o novo nascimento? Tem a ver que, quando nós nascemos de novo, temos a natureza de Deus em nossa vida, a cada vez mais vamos perdendo o princípio da reação. Por isso que a salvação é uma coisa tão preciosa, e por isso também que só pode nascer de novo quem se arrepende da sua natureza. Por quê? Porque a sociedade até ela condena alguns tipos de pecado, mas a sociedade não condena a velha natureza. A sociedade não condena que a gente reaja conforme recebeu uma ação. Por exemplo, você está dirigindo lá e uma pessoa faz um gesto de um palavrão para você.
Se você fizer outro palavrão para ela, você não vai ser punido pela sociedade, ninguém vai te criticar por isso. Se uma criança é xingada por outra, uma diz um palavrão para a criança e a criança diz outro palavrão, ninguém vai xingar ela, ninguém vai botar na cadeia, vai dizer que vai preso, não. Quem sabe o pai até vai dizer assim, é isso mesmo, filho, isso mesmo, tem que mostrar, não pode te abaixar, não pode te minchar. Então veja, aí Jesus chega com uma mensagem totalmente diferente, uma mensagem totalmente oposta aos padrões da natureza humana e da sociedade. Jesus está dizendo assim, olha, ele é teu inimigo, então ama-o, renuncia a este instinto de reação, você não vai mais agir conforme as pessoas agem, mas sempre que você receber uma ação contrária de alguém, antes de agir, ouça a natureza de Deus, haja segundo Deus, haja segundo a palavra. Para fazer isso, minha filha, para fazer isso, meu filho, só tendo o novo nascimento, só tendo o Espírito Santo na vida. Senão você vai agir segundo a natureza humana. Renuncie à natureza humana, e a partir do momento que você renunciar à natureza humana, tiver o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus vai produzir novas renúncias e renúncias, um ciclo virtuoso, maravilhoso. Terminamos a nossa lição 2, você vai para a conclusão e voltamos a nos rever então na lição número 3. Deus abençoe, tenha uma boa aula.